Oi, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Vamos procurar estar num lugar calminho para a gente iniciar fazendo uma respiração, para que a gente possa estar no presente, possa realmente estar aqui de fato, dando a oportunidade de mergulhar em si, de esclarecer alguns pontos que são chaves na nossa jornada existencial. Então eu peço que vocês vão para um lugar onde se sintam confortáveis, fique o máximo que conseguirem estar diante da limitação, claro, que cada uma tenha, mas um lugar onde você possa parar um pouco, fechar os olhos e estar com você. Quando encontrar esse lugar, vamos fazer algumas respirações profundas, deixando quem está lá fora, deixando qualquer demanda que possa te atrapalhar de estar com você aqui e agora. Procura perceber como é que tá a tua respiração. Procura perceber se você está agitada, se você está tranquila. Expande um pouco mais essa respiração. Então coloca 3 dedos abaixo do teu umbigo. Coloca as 2 mãos e as pontas dos dedos nesse centro de força. Faz algumas respirações conectadas. Quando você inspira, o teu abdômen expande. E quando você expira, o teu abdômen contrai. Você consegue perceber o seu abdômen indo lá na frente na inspiração e contraindo na tua expiração. Permite conectar com o teu centro, conectar com a tua força e chegar aqui agora de fato. Ouça o som da tua respiração. Procure estar presente. Então, pode ir retornando aqui agora. E vamos começar um bate-papo sobre autossabotagem. O que é isso? O que é autossabotagem? A autossabotagem, ela inicia com o evento de dor. O evento de dor, o evento de injustiça, ele é como se fosse uma semente. Nesse evento de dor, e a dor ela é subjetiva, vamos ver como exemplo 2 pessoas que apresentam um trabalho para o chefe. E aí elas dão o melhor de si e o chefe chama depois para uma conversa. E nessa conversa, o chefe apresenta várias críticas ao trabalho. Um dos funcionários recebe as críticas como críticas construtivas e ele usa aquilo para que o trabalho ele se desenvolva, para que ele consiga desenvolver no trabalho que desempenha. E aí, o outro funcionário se sente injustiçado. E aí ele sai reclamando, sai chateado, fica remoendo com aquela sensação de ter sido minimizado, ter sido diminuído e fica com ranço lá do chefe. É a mesma situação, 2 pessoas que apresentam um trabalho para o chefe. O chefe dá um feedback para as 2 pessoas, cada um recebe de uma forma. Então essa pessoa que não recebeu como crítica construtiva, por exemplo, essa pessoa ela se sentiu injustiçada. Ela estava num momento de dor, ela entrou num momento onde, de fato, aconteceu com ela uma grande injustiça. Sim, mentalidades diferentes e a forma como a gente recebe. Uma situação ela pode ser a mesma, mas como cada pessoa vai compreender aquele evento é de cada pessoa. Como aquela pessoa vai sentir aquele evento vai variar. Uma injustiça para um pode ser um crescimento para o outro. Então é importante levar em consideração que esse evento de injustiça é para você. O movimento de autossabotagem, ele começa
com um evento de dor, uma sensação de injustiçado. E aí, nessa sensação de injustiçado, ele vai plantar uma semente que, se essa semente não for trabalhada, se essa emoção ela não for trabalhada, essa emoção ela se desenvolve e vai para uma primeira fase. Para explicar melhor as fases, vamos ao exemplo de uma mulher que foi traída. E para ela é um evento de injustiça ter sido traída por aquele companheiro. Aquele evento de injustiça, por não ter sido trabalhado, ele passa de fase. E aí ele vai para a primeira fase do ciclo da autossabotagem, que é a dor, que é a raiva, que é a mágoa, que é o ódio. E essa pessoa ela vai falar desse evento o tempo todo muito ressentida, muito repetitiva. Aquele evento causou nela uma desorganização. E aí ela vai sempre falar daquele evento que foi extremamente destrutivo para ela. Se ela não trabalha esse evento que foi destrutivo para ela, que já passou para uma primeira fase do ciclo de autossabotagem, ela vai para uma segunda fase do ciclo da autossabotagem, que é a fase do ressentimento. Na segunda fase, não é levado mais em consideração o evento que aconteceu. Nessa segunda fase, é levado em consideração a pessoa, principalmente a pessoa que cometeu aquele evento de injustiça. Então ela vai falar, poxa, eu confiava tanto nele, ele me decepcionou. Nessa segunda fase, a pessoa vai principalmente lembrar do causador do evento de injustiça, não é do evento em si. Não trabalhada essa segunda fase, avançamos para uma terceira fase do ciclo de autossabotagem, que é o vitimismo. Nessa terceira fase do ciclo da autossabotagem é quando a mulher vai falar, homem nenhum presta. Não adianta eu querer me relacionar se nada vai acontecer, se vão me trair. O mundo é contra ela, ela generaliza. As pessoas, os homens que quiserem entrar na vida dela vão ser maus e vão trair. Então ela virá a vítima dos homens que nenhum presta. Mas espera aí, toda mulher presta? É se questionar. Sim, assumem crenças limitantes como verdade absoluta. E, na verdade, é um padrão, vira um padrão de autossabotagem. Que você vai quebrar esse padrão quando você começa a se questionar. E aí vai para uma quarta fase, uma vez que a terceira fase não foi trabalhada, a gente entra numa quarta fase do ciclo da autossabotagem, que é o não merecimento. Essa mulher, ela não acredita que ela vai conseguir ter um relacionamento saudável, ter um relacionamento onde duas pessoas consigam crescer juntas, duas pessoas consigam se desenvolver. Então ela se coloca num lugar de não merecimento e ela não consegue desfrutar de relacionamentos saudáveis porque ela fica, de fato, com aquela crença de que homens não prestam, não vou ter um relacionamento saudável e é isso. Mas se a gente expandir mais um pouquinho, a gente vai lá na nossa criança interior, na nossa criança ferida. Mata as oportunidades antes de considerar desenvolvê-las. Perfeito, porque se ela não acredita, as oportunidades elas não vão chegar, porque ela está limitada, ela está se sabotando. As oportunidades elas até podem chegar, mas essa mulher ela não vai reconhecer quando a oportunidade chegar. Porque se ela não acredita num relacionamento saudável, quando um relacionamento saudável se apresenta, ela desconhece e aí ela rejeita. A probabilidade é que vai se aproximar dessa mulher pessoas com a mesma característica da pessoa que gerou a injustiça anteriormente. Porque ela precisa romper o padrão, senão o padrão ele vai sempre voltar. E aí, quando a gente é criança, sem querer, os nossos pais eles podem ter nos decepcionado. Muitas vezes a gente pode ter ficado com uma sensação de abandono na infância, de rejeição da infância. E aí, quando a gente fica com essa sensação, não necessariamente os nossos pais nos rejeitaram ou os nossos pais nos abandonaram, mas é a sensação que fica. Lembra que o conceito de dor ele é subjetivo porque depende de como você vai sentir aquele fenômeno, aquela coisa que aconteceu e aí vai reverberar de uma forma para você e pode atingir de uma outra forma o outro. Assim é na nossa criança.
Não necessariamente os nossos pais nos abandonaram ou nos rejeitaram, mas pode acontecer de nós termos ficado com essa ferida na nossa infância. E tem um videozinho ilustrativo que é muito legal para representar toda essa fase, que eu vou contar um pouquinho da história aqui, que o vídeo mostra inicialmente uma criança e ela tá na janela escrevendo o nome. O vídeo chama Vida de Maria. E ela tá escrevendo o nomezinho dela, ela deve ter entre 5 e 6 anos, e ela tá escrevendo num caderno Maria José. E aí a mãe dela entra na cena e começa a gritar, puxa ela da cadeira. O que é que você tá fazendo aí, Maria? Olha só, tem coisa lá fora para fazer. Vai procurar o que fazer, menina. Fica aí escrevendo o nome, quem já viu? E aí essa criança abre mão daquilo que ela estava fazendo, de ser criança, vai lá fora, catar água no poço, dá água para os animais. E essa criança, ela vira uma mulher, e ela tem filhos, e ela tem uma filha mulher, e mostra também na cena a filha dela fazendo a mesma coisa que ela, escrevendo o nomezinho na janela, e ela vai e repete o padrão da mãe, puxa a filha lá da janela e manda a menina ir procurar o que fazer lá fora. Ela passou por um evento de dor. Em algum momento, essa mulher pode ter pensado, ou essa menina, quando eu tiver filhos, eu não vou fazer a mesma coisa. Mas ficou uma imagem no inconsciente muito forte, o padrão que ela recebeu, foi o estímulo que ela recebeu, e talvez ela não saiba o que é o diferente. E aí ela acaba repetindo, por mais que tenha doído, por mais que ela quisesse fazer diferente, ela repetiu com a filha dela, e aí no final do vídeo mostra as páginas passando, onde essa mãe estava escrevendo o nomezinho Maria José, na folha de trás era a mãe dela que estava lá escrevendo Maria Aparecida, e na folha de trás era uma outra Maria, a mãe da Maria Aparecida, que estava escrevendo lá o nomezinho dela. Então, são várias mulheres que tentaram ser criança, que sentiram a dor, mas elas seguiram repetindo o mesmo padrão. Para que a gente pare de repetir esse padrão, é extremamente importante que a gente pare para perceber, que a gente entenda o nosso funcionamento. Sim, é muito triste o vídeo, porque a gente sente a dor, né? Querendo ou não, é um evento de injustiça, mas que a gente acaba repetindo o mesmo padrão do evento de injustiça até sem ver. Inclusive, as consequências do ciclo da autossabotagem é repetir os mesmos padrões, se aproximar de pessoas que funcionem nesse padrão. Você fica vulnerável a um resgatador. Por exemplo, se você vive num ambiente tóxico em casa, você quer sair daquele lugar porque é tóxico. Então, qualquer pessoa que lhe ofereça qualquer coisa, você vai aceitar como se fosse a melhor coisa do mundo, porque aquela pessoa está vindo te resgatar do teu ambiente de dor. Mas não necessariamente aquela migalha é o que você precisa. E aí, por vezes, você vai repetindo até que você decida quebrar o padrão. No ciclo da autossabotagem, você perde inclusive a tua identidade. Porque voltando pro exemplo lá da mulher que foi traída, quando você não acredita que você pode ter um relacionamento saudável e é esse o tipo de relacionamento que você deseja, você se limita, você se poda. E voltando para o exemplo do vídeo lá da vida de Maria, não é a mãe que é a culpada. Lembrando que os nossos pais nos deram o melhor de acordo com o nível de consciência que tinham. Não tinha como ser diferente. No próprio vídeo mostra que, por mais que ela tenha sofrido o evento de dor, ela repetiu o padrão. É porque ela não gostava da filha? É porque ela queria fazer um mal? Não. Ela repetiu o que ela recebeu. Para ela era aquilo. A menina não tinha que estar escrevendo o nomezinho lá na janela, olhando para o tempo. A menina tinha que trabalhar. Se ela teve que trabalhar, por que a menina não tinha que trabalhar? Mas isso é um processo inconsciente, que para quebrar o ciclo é importante que a gente volte para a gente. E falando nesse vídeo, eu me lembro
de um caso pessoal da minha história de vida, que ela deu o melhor dela dentro do que ela conhecia, exatamente. Exatamente. Se você recebeu um padrão adoecido, muitas vezes você não conhece o padrão saudável, o comportamento saudável. Como é que você vai dar o que você não conhece? E aí, compartilhando dessa história que eu acabo de lembrar, na minha maternidade, eu fiquei com uma figura de abandono da minha mãe, do meu pai, mas principalmente da minha mãe. É porque ela me abandonou? Não. Mas ela acreditava que ser mãe era dar o melhor de saúde, educação e segurança para os filhos. E ela trabalhava e estudava, e trabalhava e estudava. E às vezes ela saía, eu estava dormindo, ela chegava, eu estava dormindo. Então a gente tinha dificuldade de se encontrar durante a semana. Eu ficava muito, eu e o meu irmão, e as pessoas que ficavam com a gente, né? Tinham pessoas que trabalhavam lá em casa. E aí, sentindo o abandono, eu pensava, eu não quero isso para os meus filhos. Eu quero ser uma mãe presente, eu quero estar presente. E sem perceber, em algum momento, eu estava repetindo exatamente o padrão da minha mãe. Com o meu primeiro filho, eu comecei a trabalhar e aí eu trabalhava no interior, trabalhava das 8 às 5 no interior, das 5 às 10 eu ficava na clínica. Então eu saía para trabalhar 7h30, chegava em casa 10 e pouco, na mesma jornada de trabalho, de estudo, e de final de semana fazia curso. E ainda que eu tenha sentido o abandono, eu estava repetindo sem ver o mesmo padrão. É um processo inconsciente que a gente precisa necessariamente parar para se perceber. Observa, talvez, as situações que se repetem. Nesse momento em que eu percebi que eu estava repetindo o mesmo padrão da minha mãe, eu precisei entender como era me comportar diferente. Porque se ser mãe para mim foi aquilo que eu recebi, eu precisava aprender a ser mãe. E eu tive que aprender a ser mãe. E sigo nesse aprendizado, porque eu acredito que ser mãe é um aprendizado da vida. Mas se eu não tivesse parado para perceber onde eu estava mantendo um ciclo de autossabotagem, eu não tinha descoberto nunca. E eu ia ficar fugindo no trabalho, eu ia ficar fugindo nos estudos, eu ia estar num movimento fora, quando eu só ia organizar quando eu voltasse para dentro. Muitas vezes me vejo repetindo os padrões do meu pai, mas é muito natural. O pai e a mãe são nossas primeiras referências. E até os 7 anos a gente vai se construindo a partir dessas pessoas. E a tendência é que a gente vá repetindo o que a gente recebeu. E isso vale para tudo. Isso vale para a nossa dimensão espiritual, religiosa. Isso vale para a nossa dimensão familiar. Isso vale para as nossas relações. Isso vale para padrões de comportamento, para a crença de sentido de vida. Muitas vezes, seu pai e sua mãe passaram uma coisa para você que não necessariamente é o que você acredita, mas você acaba acreditando porque você acha que é aquilo. Mas alguma coisa em você fala que não é aquilo. Alguma coisa em você te mostra outros caminhos, te mostra outras possibilidades, mas muitas vezes você está correndo muito para perceber, para conseguir enxergar. Então, quando você para com intenção de perceber, peraí, onde é que eu tô me sabotando? O que é que tá acontecendo aqui que parece que eu vivo sempre as mesmas coisas? Parece que sempre tudo se repete. Parece que eu só me relaciono com pessoas desse jeito, com essas características. Por que que isso acontece? Procura perceber aí. Muitas vezes a gente tá muito no não merecimento. Uma vez eu tive a oportunidade, né, de presenciar uma situação onde a pessoa tinha condições de comer uma comida X, mas ela preferiu a Y porque a comida X era mais cara e se era mais cara, não era boa. Então, existia uma crença limitante que as coisas que eram caras não eram boas. Nesse caso específico, a comida. Então, essa pessoa só comia as comidas que eram baratas, porque ela não se permitia, ela sentia que não merecia ir para um lugar melhor e comer uma comida melhor em algum momento, uma vez que ela podia fazer isso. Mas não.
Viajar no fim do ano. Eu juntei um dinheiro para viajar no fim do ano, mas acho que eu não vou fazer isso não. Eu vou pegar esse dinheiro, vou comprar presente para os outros, vou fazer uma doação, vou gastar no meio do mundo com minha família, Nunca a pessoa se coloca numa condição de merecedor. Uma vez que você está nesse ciclo da autossabotagem, que você está numa condição de não merecimento e você estagna lá, esse não merecimento ele vai para toda a sua vida. Você não se sente suficiente, você não se sente no seu lugar, você não se sente inteira, porque em algum momento aí você se perde, você não merece ser você não merece ser você em toda a sua potência, você não merece desenvolver todo o teu potencial e aí o outro não te reconhece, você fica na síndrome da impostora. É uma repetição inconsciente do que vimos e vivemos durante a vida. Sim, que se a gente não para pensar sobre essas repetições, elas vão seguir se repetindo. Se limitam por algo que não existe no mundo real e é apenas uma percepção. Tudo é percepção. As coisas vão acontecer, como você vai pegar para você aquele evento que aconteceu é seu. Novamente cito o exemplo do início da live. 2 pessoas apresentaram o mesmo trabalho e essas 2 pessoas receberam o mesmo feedback. Uma recebeu como críticas positivas, construtivas, e usou aquelas críticas para desenvolver o trabalho. Outro recebeu como um evento de justiça e ficou super triste e chateado, e aquilo ali para ele foi desorganizador. O mesmo evento, o mesmo feedback, mas cada um recebe aquilo ali da forma como enxerga o mundo. Como é que são os seus padrões de pensamentos? Mais positivos ou mais negativos? Mais construtivos ou mais destrutivos? É um processo demorado, É processo de autoconhecimento. Autoconhecimento é identificação, é elaboração. Isso não acontece da noite para o dia. Ressignificação é um outro significado ao evento de dor, para que você possa ir rompendo com as fases do ciclo da autossabotagem. Você precisa ressignificar aquele evento de injustiça. Depende da motivação para mudar. Se quer usar isso em favor do seu desenvolvimento ou não. Perfeito. Porque você pode ficar na vítima lá o tempo todo, né? Fizeram isso comigo. O mundo é assim para mim. Eu sempre vou me relacionar com pessoas que vão me trair, e você não vai sair daí, a não ser que você decida, a não ser que você assuma o protagonismo da sua história, saia dessa condição de vítima e procure com muito amor, com muito alto amor, com muito acolhimento. Não precisa brigar com você. Procure dar um outro significado ao teu evento de dor, procura ajuda. Procura profissionais que podem estar ao seu lado nesse processo. Muitas vezes as coisas estão na nossa frente, mas a gente não consegue enxergar. Então, é importante que você receba as devolutivas de uma forma que você possa se construir. Se você não consegue enxergar os movimentos que você se coloca nesse ciclo de autossabotagem, procura ajuda, procura um profissional, embarca na tua jornada de autoconhecimento. Necessariamente, para quebrar os ciclos da autossabotagem, você tem que identificar. Você tem que parar para perceber onde é que você está fazendo isso com você. Em que áreas da sua vida abrange ainda mais, e observa como é que está a tua criança. Tua criança tem uma imagem de abandono? Tua criança tem uma imagem de rejeição? Como é que está a tua criança? Como é que ela percebeu, a partir do olhar dela, essa infância? Não necessariamente que os pais tenham abandonado ou tenham rejeitado. Volto a dizer. É como ela recebeu aquelas atitudes. A nossa criança interior, só quem vai nutrir depois de adulto é a gente. Não adianta esperar a pílula mágica. Não adianta esperar papai e mamãe vir lhe colocar no colo e lhe ninar, porque essa cura não vai acontecer a partir daí. É a partir de você. O que é que você precisa fazer para se nutrir, para nutrir a tua criança, para acolher essa sensação de abandono, de rejeição? Que padrões você vem repetindo aí dos teus pais que não faz mais sentido para você, mas você continua repetindo? Como eu falei na história da minha maternidade, se eu continuasse no movimento automático, eu ia continuar trabalhando de 8 às 10 da noite, o meu filho estava seguro em casa,
mas não era a maternidade que eu gostaria de dar para ele. Não era a maternidade que eu gostaria de ter recebido. E por várias vezes eu me falei que gostaria de proporcionar uma coisa diferente. Mas o que era que eu estava fazendo inconscientemente? Repetindo o mesmo padrão que eu recebi. Como é que eu fiz para perceber que eu estava fazendo isso? Parando. Saindo desse movimento automático e parando para mim perceber cada área da vida, como é que tá. Curar as dores que já vieram de fábrica conosco. Exatamente. As nossas dores provavelmente são as dores de papai e mamãe que a gente, recebeu de herança. Porque eles são ruins? Não. Eles deram o melhor que puderam, de acordo com o nível de consciência que tinham. Não tem culpa aqui. Tem tomada de responsabilidade. É você e a sua responsabilidade do protagonismo na tua história. As pessoas acabam ficando no modo automático. Sim, é natural e cada vez mais. E nesse mundo corrido, no mundo tecnológico, no mundo em que existe sempre uma informação nova, parar tá cada vez mais difícil. Mas volto a falar da autorresponsabilidade. Só você pode quebrar os seus ciclos de autossabotagem. E o que é que você vai fazer para isso? Como é que você vai entender que movimentos são esses que você está repetindo? Como é que você vai entender que ciclos são esses e onde você tem que dar um outro significado? Onde você tem que elaborar, como você vai elaborar? Perceber e focar em trabalhar no que precisamos mudar. Ser melhores a cada dia, sim, e com muito acolhimento, com muita honra pela tua jornada. Reverência, né? A papai e a mamãe que te deram a oportunidade de estar aqui desenvolvendo, de evoluir. Não tem culpa, tem autorresponsabilidade. Para você sair desse ciclo onde a semente é plantada no evento de injustiça, enraiza na fase 1, tem o caule aí na fase 2, tem a flor na fase 3 e o fruto na fase 4, tem que observar que processo é esse. Tem que sair da condição de vítima, do ressentimento, tem que sair do gozo na dor, tem que se colocar no lugar de merecedor. Senão você vai ficar aí voltando e encontrando pessoas semelhantes e repetindo os comportamentos também, ficando vulnerável ao resgatador que não existe. O teu resgatador necessariamente é você. A responsabilidade é nossa, sim. E outra, se você não trabalhar, você vai passar isso aí para os depois de você, para os teus filhos. Recebeu dos teus pais, repassa para os teus filhos. Isso merece ser quebrado em você, para que você possa ser merecedor da tua vida, para que você possa, de fato, ter uma vida consciente, ter uma vida com propósito e desenvolver tudo que você veio desenvolver aqui. A responsabilidade é só nossa, a colheita também. E as consequências também de não regar a sementinha de um outro padrão, do padrão que você quer alimentar, de um ciclo virtuoso que você queira alimentar. É um passo ou repassa, até que você decida quebrar o padrão. Mudando um filho, vai se mudando o mundo. Vamos começando por a gente, né? Mudando a gente vai construindo tudo à nossa volta. E é um trabalho de formiguinha. É um trabalho que começa com a decisão. Não vai mudar da noite para o dia. É um ciclo que pede retorno a si e com carinho e acolhimento, olhando cada lugar que você está se colocando, cada padrão que você está repetindo, se tem sentido estar nos lugares que você se encontra. É a observação, é um passo de cada vez. Não adianta, vi que minha vida está uma zona, vou estalar os dedos e tudo vai se organizar. Não! A boa notícia é que não. E esse não é construção. É acolher você em um passo de cada vez, devagarinho, compreendendo e aprendendo. Compreendendo e aprendendo. Se desconstruindo para se construir. Para que a gente possa se construir, a gente precisa desconstruir. A gente tem que se colocar num lugar de vulnerabilidade, para olhar ali para as nossas sombras e entender o que a gente está fazendo com a gente. O que a gente precisa fazer por a gente. Se eu estou nessa situação que se repete o tempo todo, qual é a minha responsabilidade nessa história? Por que está se repetindo para mim? Que aprendizado eu preciso tirar dessa situação que eu ainda não consegui aprender?
As situações que se repetem, elas sempre têm um aprendizado para nos mostrar. Mas para compreender esse aprendizado, o que é que você está fazendo? Tá só reclamando porque as situações estão se repetindo? Reclamar vai te ajudar? O que você precisa fazer para sair de uma condição de reclamação e entrar no movimento de ação? Esse movimento de ação é que vai fazer uma transformação na tua vida. É onde vai te voltar para você e fazer você construir a tua jornada um passo de cada vez, com consciência, a partir das coisas que você aprendeu que não estava tão legal, quebrando os ciclos que você já entendeu, que não faziam mais sentido, que não fazem mais sentido. Mas para quebrar os ciclos, necessariamente, volto a dizer, não tem como fazer se você não parar para perceber que ciclos são esses. Não ajuda nada, isso atrapalha. Isso. Se a gente continuar nessa loucura, nessa correria, sem perceber quem a gente vai só repetir, como um robô. E aí, quando você chegar na tua velhice e olhar para trás e perceber que você foi um robô, aí é fácil colocar a culpa em X, Y, Z, que não te tirou daquela situação, mas ninguém tem que te tirar de situação nenhuma. Quem tem que se tirar das situações é você, parando para perceber. Observa as coisas que acontecem no teu dia a dia. Como é que tá? E as coisas que te causam desorganização. O nosso corpo, ele fala. Sentir um aperto no peito, por quê? O que é que esse aperto no peito tá querendo me falar que eu não tô conseguindo identificar? Menino, acabei de passar por essa situação, lá vem de novo. O que é que eu não aprendi com a situação passada? Que essa situação tá se apresentando de novo. E quando você tem essa compreensão, você vai levando até de uma forma mais lúdica. Poxa, meu, o que é que eu preciso ver que eu não tô conseguindo? O que é que eu preciso aprender que eu não tô elaborando, que eu não tô estruturando em mim? Como você se trata? Como você para perceber essas situações? É rejeitando? Isso só acontece comigo. Lá vem de novo, homem, pelo amor de Deus, não aguento mais. É só comigo que acontecem essas coisas. Eu devo ser muito... E aí, como é que as coisas acontecem se você se trata dessa forma, se você bloqueia o aprendizado, se você está reforçando que as coisas continuem acontecendo, porque se você não olha, vai continuar acontecendo, até que você pare para perceber que mensagens são essas, que crescimento você pode se proporcionar uma vez que você perceba as mensagens que chegam para você. Só nós podemos nos resgatar. Só nós podemos nos resgatar. Só nós podemos curar a nossa criança. Só nós podemos botar ela no colo e dar o que ela precisa. E chamar ela para brincar em casa. Não ficar lá na dor, remoendo o abandono. Não! Vamos lá, criança. O que é que eu posso fazer por você hoje? Vamos sair para brincar? Vamos sair para dar uma volta? Vamos para casa? Bora aprender depois de apanhar. Bora aprender junto do apanhar, né? Às vezes esse apanhar na verdade, um sacode da vida. Dizer, isso aqui que você tá precisando aprender, que você não tá conseguindo ver. Às vezes a gente, na interpretação subjetiva, entende como um apanhar, mas na verdade é um movimento da vida dizendo, olha aqui, acho que você tá indo pro lugar errado. Eu tô te mostrando isso aqui, você tá indo pra cá. Por que você tá indo pra cá? Bora aqui, entrar no teu movimento, entrar na tua estrada. Presta atenção. E aí a gente vai apanhando até que a gente consiga caminhar pela nossa própria jornada. Caminhar a partir de nós, conscientes de cada ação. Se mexer, bora se mexer, bora se mexer. Tem muita coisa pra gente aprender sobre a gente, só que precisa disposição, precisa decisão. Levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Às vezes, até de nós mesmos. Perfeito, Ju. Gratidão. Principalmente por nós mesmos. Porque a gente fica ali, pagando pra ver. Eu vou fazer de novo, só de ruim. Só que a gente tá sendo ruim com quem? Com a gente. Vou fazer de novo, porque eu quero ver o que é que vai dar. Vai dar a mesma coisa. Até que a gente levante, sacuda a poeira e com decisão consciente reconstrua essa história. Reaprenda a ser quem a gente gostaria de ser.
sair do ciclo de sofrimento e entrar num ciclo de crescimento. Entrar num ciclo de desenvolvimento, num ciclo de autoconhecimento. Autoconhecimento liberta. Autoconhecimento é a chave. Autoconhecimento é o segredo. Somos teimosos. A gente é teimoso. Mas respira nessa teimosia. Sente essa teimosia aí. O que é que essa teimosia está querendo te mostrar? Para que movimento? Continuando na autossabotagem? Ou te fazendo ver que essa criança aí que tá teimosa tá te pedindo alguma coisa que é só você parar para escutar ela e entender o que é que ela tá te pedindo? E aí você vai aí, sai dessa condição de teimosia e entra numa condição de nutrição da tua criança. Liberdade, felicidade e autoconhecimento. É a chave. E o ser humano é muito incrível. O ser humano é uma potência. O problema é que a gente poda essa potência toda por não acreditar na gente. Por estar lá no último ciclo da autossabotagem, que é o não merecimento. Se você acredita que você não merece, por que a vida vai te dar um banquete se você tá se contentando com migalha? Se você decreta pra você, eu não mereço, eu não nasci pra isso, isso só acontece comigo, vou passar pela mesma tragédia de novo, porque eu sou ruim. O que é que você tá decretando pra você? Para e observa. Não merecimento. Como é que você sai desse lugar? Por que a vida vai te dar um banquete se qualquer migalha pra você serve? Tem que trocar o sistema operacional que vem instalado. A gente tem que talvez sair do operacional e respirar. Entrar assim, além do controle. Enviamos nossas vibrações para o universo. Sim, nós somos o que a gente apresenta e tudo que a gente emana vem com a gente. A gente não é só o que a gente fala que é, não. Antes da gente falar, tem outras linguagens funcionando. Tem a nossa vibração, que tem um peso. Não acredito em vibração. Ok. Já ouvi muita gente falar que não acredita em vibração, mas de repente soltou um comentário. Nossa, foi em tal canto, carregado o lugar. A gente traz essa vibração. A gente tem essa energia. Quando você fala que você não... que aquilo não é pra você, você tá emanando pro universo que você não merece. Que aquilo realmente não é pra você, tá decretando. Você tá jogando pro seu inconsciente que parou, que aquilo ali não faça por onde aquilo ali acontecer, não. Por mais que seja uma coisa que você queira muito. Mas aí você tá no não merecimento. 4ª fase do processo de autossabotagem, do ciclo da autossabotagem. Olha como ficou o planeta desde o início da pandemia. Pois é. A pandemia veio dizer assim, vamos voltar para casa aqui? Vamos repensar quem vocês estão sendo? Não acreditar não impede de enviarem energias. Perfeito, perfeito. Não é porque a gente não acredita que elas não existem. E a negação do merecimento. Fica com essa frase. Para que o universo vai me mandar um banquete se eu me contento com migalhas? É muito desperdício. Agora, quando você começa a decretar o que você merece, a história muda, faz o teste. Mas não decreta só aqui, não. Decreta com a tua vibração. Eu mereço, eu quero minha vida assim, assim, assim. Eu tô fazendo por onde as coisas acontecerem, eu tô emanando com intenção esse movimento. Você, na sua totalidade, biopsicossócio espiritual, você inteira, emana e vê o que acontece. Somos seres cheios de energia. Sim, nós somos tudo isso. Basta que a gente reconheça. Então, eu vou ficando por aqui. Lembrem, você só vai quebrar o ciclo da autossabotagem quando você parar para perceber, quando você parar para observar os lugares, as coisas que se repetem talvez, para observar o macro, lá na tua criança, que padrões você repete dos seus pais. A tua cura é a cura também dos teus próximos. Você vai passar, ao invés de uma semente destrutiva, uma outra semente. Como você quer passar isso aí? Então, desejo muito de você para você. Desejo muito que você, com consciência, deseja embarcar na tua jornada de autoconhecimento, que você comece a quebrar os ciclos de autossabotagem para outras coisas acontecerem, para que você possa esvaziar e preencher do que faz sentido para você agora, de uma forma saudável, de uma forma como um ciclo virtuoso. Até a próxima. Ótima noite para nós, ótima semana, um cheiro e até!